Boa tarde, eu sou a Bruna Camargo e eu te ajudo a realizar viagens inesquecíveis de forma independente e ainda economizando. E no nosso vídeo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar o que você precisa fazer para colocar em prática aqui algumas ações para que a sua passagem aérea, processo de passagem aérea, se tornar cada vez mais fácil, algo mais fácil para você. Então é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, tá bom? Mas como é que a gente vai fazer, então, isso ser possível? Fazer esse processo de passagem aérea ser cada vez mais simples para você. Bom, primeira coisa que eu preciso que você saiba é que todo o processo relacionado a passagens aéreas, esse processo ele é uma das premissas para que a gente realize uma viagem mais econômica e uma viagem melhor também. Por que isso? Porque quando você entende o processo, quando você domina esse processo, você tem muito mais chances de encontrar, de comprar passagens aéreas com preços que a gente considera normais e você também vai escolher voos que façam mais sentido para a sua viagem. E o que seriam esses preços normais? O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de preços normais, é porque você realmente está pagando pelo valor médio para aquele destino e para aquele período do ano. Então você não está pagando um valor a mais só porque você não sabe nada de passagem aérea. Então é isso que eu me refiro de preço normal. E aí, claro, quando a gente entende o que é um preço normal, aí mesmo que a gente consegue identificar o que é uma boa promoção, mas isso a gente vai falar daqui a pouco, tá? E o que eu quero dizer quando eu falo que a gente escolhe, então, voos que fazem mais sentido para a nossa viagem? O que eu quero dizer com isso? Bom, muitas vezes, por a gente não ir muito atrás das passagens aéreas, por não acompanhar muito, a gente acaba não sabendo, que se a gente não conhece muito, a gente acaba não sabendo o que fazer e muitas vezes não busca combinações de ida e volta diferentes, que poderiam ser melhores, por cidades diferentes, enfim, fazer combinações que façam mais sentido para nossa viagem. Às vezes a gente também nem sabe que tem companhias aéreas que são parceiras e que através dessas companhias aéreas a gente pode também fazer combinações diferentes, então tem muita coisa que pode nos ajudar a ter um voo melhor, que faça mais sentido, que seja menos crítico pra gente, tá bom? O que eu quero começar aqui? Primeira coisa que eu quero te falar, antes de entrar nos detalhes, eu quero te dar um exemplo de passagem aérea que foi comprada e que fez sentido, tanto em termos financeiros, como naquele momento ela também fez sentido para o que era melhor para a viagem, tá? Vou te dar um exemplo aqui meu. No início de 2019, eu precisava comprar as minhas passagens para a viagem que eu ia fazer para o Canadá no meio do ano. Então eu precisava comprar isso. E eu já estava acompanhando as passagens aéreas há vários meses e eu já tinha entendido que se eu quisesse ir para o Canadá num voo direto, saindo do Brasil, eu ia pagar em média uns R$3.200 saindo de São Paulo, tá? Considerando que eu saísse de São Paulo. E entendi que se eu aceitasse pegar um voo com conexão pelos Estados Unidos, fazer um trajeto um pouco diferente, eu pagaria mais ou menos uns 2.700, 2.800. Esses eram os preços normais que eu identifiquei para aquele período que eu queria viajar, que era final de maio de 2019. E aí além disso, claro, eu também entendi essas combinações, opções de rotas diferentes que eu podia fazer pelos Estados Unidos, não precisava fazer necessariamente só pelo Canadá, que, por exemplo, para o destino que eu queria, que era Vancouver, não existia um voo direto saindo do Brasil para Vancouver, porque é muito distante, não compensa. Então, para eu ir direto para o Canadá, eu teria que ir direto de São Paulo para Toronto, e aí de Toronto para Vancouver, e se eu fosse pelos Estados Unidos, eu acabaria, cruzando os Estados Unidos no meio, para daí subir e chegar até Vancouver, que fica na outra ponta do Canadá. Então eu comecei a entender essas possíveis combinações, também entendi as companhias aéreas, quais que eram as melhores opções. E aí o que aconteceu? Eu acabei encontrando uma promoção de passagem aérea para o Canadá a R$2.135. Ela tinha conexões nos Estados Unidos,
Mas eu sabia que era um preço excelente, porque eu sabia que um voo direto custava pelo menos R$3.200 e que voos normais com uma conexão nos Estados Unidos me custavam mais ou menos 2.700. Então, poxa, eu tava vendo uma coisa por 2.135. E aí, por mais que esse voo, que era bem promocional, ele tinha 2 conexões, tanto na ida quanto na volta. Aí você pode pensar, nossa, Bruna, mas será que ele é realmente ele era o melhor voo para a tua viagem, já que você ia fazer 2 conexões nos Estados Unidos na ida e 2 na volta? Como no meu contexto eu ia passar praticamente um mês no Canadá, essas 2 conexões, sim, iam fazer a minha viagem de ida e a minha volta um pouquinho mais longas, só que valia a pena pro tempo total que eu ia ficar em viagem. Então, compensava pelo valor que eu estava pagando de 2.135. Então, para mim, naquele cenário, com aquele preço de passagem aérea que eu tinha encontrado, era perfeito. Não tinha por que eu reclamar daquelas conexões. Então, eu tinha clareza de todo o cenário, tá? E tudo isso porque eu sabia, eu identifiquei as médias, eu entendi o que era bom, eu acompanhei por um tempo e acompanhei com as exatas ferramentas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, você vai acompanhar o mesmo passo a passo que eu faço também para as minhas viagens, tá bom? E que eu também ensino para os meus alunos do curso do Fórmula de Viagem. Então, você vai acompanhar aqui o caminho e vai acompanhar as ferramentas também, tá? Só que antes de eu te explicar esse passo a passo, eu queria deixar bem claro o jeito que você não deve mais fazer as coisas. Pelo menos não deve mais fazer as coisas a partir de agora, que você vai receber as informações do jeito correto, tá? A primeira coisa que eu quero te alertar é que você não deve mais comprar passagens aéreas em cima da hora. A não ser, claro, que você tenha uma emergência por qualquer razão e aí você precise comprar uma passagem em cima da hora. Esse é outro cenário. Mas para suas viagens, de modo geral, a partir de agora, isso não vai acontecer mais, tá bom? Você também não vai mais usar a desculpa de que o mundo de passagens aéreas é muito complexo, não sei mexer nisso, e aí você compra umas passagens aéreas sem pé nem cabeça, tá? Isso aí você também vai eliminar da tua vida. Esse jeito você não vai mais fazer, tá? Outra coisa que também não vai acontecer mais é você comprar a primeira passagem aérea que você vê na frente, tá? Porque já tá muito em cima da hora, muitas vezes isso acontece porque tá em cima da hora, né? E aí você acaba comprando a primeira coisa que você vê porque você tá com medo de ficar mais caro, enfim. Então, isso aqui você também não vai mais fazer. Isso aqui é o jeito errado que você não vai mais fazer, que é comprar as passagens em cima da hora. E o quarto ponto que eu quero te falar é que você não vai mais delegar a compra das suas passagens aéreas para outras pessoas. Você vai aprender o jeito certo e você então vai poder começar a comprar suas próprias passagens, tá bom? Combinados? Só o fato de você aprender o caminho e fazer por conta própria, você já vai trazer várias economias para sua viagem, porque você vai estar comprando a passagem aérea correta e você vai ter procurado ela, você vai ter entendido, você vai escolher o que é uma melhor opção para você naquele momento, sem ter dúvida se aquilo tá certo ou se aquilo tá errado. Tá bom? Então, vamos pro jeito certo de fazer? Vamos para a parte de colocar em prática, tá? Deixa eu só alinhar primeiro aqui algumas coisas e aí a gente vai pro computador. Aqui eu vou te explicar, como eu te falei antes, exatamente na sequência que eu faço para as minhas viagens e também a forma como eu ensino para os meus alunos do curso do Fórmula de Viagem através do meu método de planejamento. Tá? E a gente também vai ver as ferramentas que a gente usa para isso. Claro que a primeira ferramenta, a primeira de todas elas, é a internet. Então, é ter internet. Porque hoje em dia fica muito complexo a gente planejar uma viagem por conta própria sem ter internet. Então, se você tiver esta ferramenta na mão, o resto eu te mostro como fazer. Mas você precisa me garantir que você vai ter internet. Bruna, tem como planejar uma viagem sem acesso à internet ou sem muito acesso à internet? Até dá, mas fica um pouco mais complexo e não é assunto para hoje, tá? Até é possível, mas vamos focar aqui nessas ferramentas que a gente tem de facílimo acesso, tá? O que a gente vai aprender, então, nessa aula aqui hoje?
a gente vai entender como, né? A gente vai aprender a entender quais são os preços médios para aquele destino que a gente quer viajar e para aquela época do ano. Então, não é só o destino, mas também a temporada, porque isso pode fazer bastante diferença no custo. Então, a gente vai entender, vai ver como identificar isso e quais as ferramentas que a gente usa para isso, todas também de fácil acesso na internet, gratuitas. Segundo ponto que a gente vai aprender é como pesquisar, primeiro, na primeira ferramenta de todas que eu uso, então a gente vai partir para ela. E aí, o terceiro ponto, a gente vai ver quais são as outras ferramentas que são também complementares e essenciais. Então, é um conjunto de ferramentas onde você vai checar as informações das passagens aéreas, tá? E o quarto ponto que eu vou te mostrar é como você descobre quais companhias aéreas são parceiras. Você vai... Uma forma de identificar isso é pelas próprias pesquisas, você vai começar a entender essas combinações de companhia aérea, mas você também consegue identificar isso de outras formas e eu vou te mostrar isso, tá? Então a gente vai ver esses 4 passos, acompanhando isso, sabendo isso, você vai conseguir acompanhar as suas passagens aéreas e comprar elas da forma mais tranquila possível, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar a tela do meu computador com você, porque a gente vai realmente para a mão na massa e eu não conseguiria te passar se não fosse te mostrando realmente no computador, tá bom? Então, só um minutinho. Primeira coisa aqui, pesquisa na janela anônima do seu navegador, tá bom? Por quê? Porque assim ele não fica gravando as nossas pesquisas e principalmente porque depois ele não fica pipocando passagem aérea em tudo que é lugar que a gente tiver. Porque se você pesquisar isso, por exemplo, no navegador do Google Chrome, que está logado com a sua conta Google, você vai receber informações de passagem em todos os lugares que você imaginar. Vai aparecer em diversos lugares propaganda para você de passagem aérea. E pior do que isso é o fato de que vai ficar gravado, né, conectado ali com a tua informação, com os teus dados, que você quer passagem aérea para aquele local. E aí, com isso, as companhias, né, existe ali uma tecnologia por trás que entende que você realmente está procurando uma passagem aérea para aquele lugar, que você está pesquisando com frequência, e aí, por causa disso, o preço da passagem aérea que aparece para você pode aparecer maior do que está aparecendo para outra pessoa que não está pesquisando com as informações logadas, que está pesquisando aqui na janela anônima, tá? Então, por isso que é importante você pesquisar sempre na janela anônima. É bem simples, quando você abre uma navegação nova, aqui, ó, nova janela anônima, tá bom? Bem simples, tá? Você consegue abrir aí uma janela anônima. Então, vamos começar. Por onde nós vamos começar? Tá aberto aí, tá aparecendo para você o Google Flights ou o Google Voos. Ele é uma ferramenta do Google para a gente pesquisar voos. E essa é a primeira ferramenta que eu mencionei, que eu uso, e é por onde a gente sempre vai começar as nossas pesquisas de passagem aérea, pelo Google Flights. Então, através do Google Flights, eu vou te mostrar o ponto 1, que é a parte de entender os preços médios, e eu também vou te mostrar como pesquisar na ferramenta, né? Então, são 2 pontos aqui que a gente vai ver nessa parte aqui do Google Flights. Então, vamos lá. Como é que a gente entende preço médio? Como é que eu vou identificar isso? Então, vamos pegar aqui qualquer exemplo de pesquisa. Vamos só corrigir aqui, vamos colocar São Paulo como saída, que como eu moro do ladinho de Florianópolis, ele sempre aparece Florianópolis para mim, mas vamos pegar um aeroporto maior, que tem muito mais opção de voo internacional. Eu vou usar aqui exemplo de voo internacional na nossa pesquisa, porque é o cenário mais complexo, o cenário mais completo, tá? Você pode usar a mesma lógica para voo nacional, só que acaba sendo um pouco mais simples, né? Mais simples de pesquisar, mais simples de identificar as coisas. Então, voo internacional acaba sendo um bom exemplo para a gente usar aqui para explicar de forma geral. Então, vamos pegar São Paulo. Vamos pegar aqui, por exemplo, para a gente querer ir para Nova York. Vamos procurar uma data. Primeira forma de identificar preço médio pela tabela de
data de ida e volta. É a primeira forma da gente identificar. Por quê? Porque aqui ele nos mostra como é que estão os preços por data. Então ele está mostrando que agosto está mais ou menos 2.100, setembro já desceu para 1.881, poxa, interessante. Então quando a gente pesquisa ida e volta pelo mesmo lugar, a gente consegue usar essas ferramentas aqui do Google para entender preço médio, tá bom? Então, poxa, interessante. Vamos olhar mais para frente, porque, a princípio, nesse momento que a gente está fazendo a gravação desse vídeo, que é dia 19 de junho, a gente ainda tem algumas complicações em relação a viagens e a voos. Tem muita coisa que a gente ainda não pode fazer. Então, vamos olhar mais para frente. Vamos supor que a gente queira viajar, vamos tentar continuar aqui dentro desse preço muito bom que a gente está vendo de 1.881. Ou melhor, que depois a gente vai identificar se é um preço muito bom ou não. Então vamos ver, ó, novembro ainda tá, dezembro, até uma parte de dezembro tá nesse preço, vamos ver se janeiro mais pra frente a gente consegue. Ó, janeiro volta a ficar mais barato, a gente poderia olhar janeiro, supondo que a gente não tem certeza de quando vai viajar, talvez janeiro seja possível. Então vamos pegar aqui um exemplo de 19 de janeiro a 9, opa, ele não pegou, a 9 de fevereiro, pra gente ficar dentro desse 1.881. Ele vai carregar aqui as pesquisas, ó, 1.881, e olha só, primeira coisa que o Google mostra pra gente é essa barrinha aqui, ó, que já é interessante pra gente entender médias. Os preços estão baixos, R$ 1.557 mais baratos que o normal para esse período. Olha que interessante, aí você clica em detalhes e ele mostra uma barrinha simples, onde o verde são preços que ele identifica como baixos, porque como ele está sempre acompanhando, ele tem as tendências, né, as médias, e aí o que ele identifica mais ou menos como um médio, ele está aqui nessa faixa amarela, que é uma faixa bem grande, na verdade, que ela vai de 2.450 até 5.800, né, então não é bem uma média. Mas ele fala, ó, os preços estão mais baratos que o normal, os voos para viagens semelhantes que tem Nova York como destino geralmente custam entre 2.450 e 5.800, tá? Então aqui ele tá me dando essa barrinha, então já é uma forma de eu identificar que essa passagem que eu encontrei por 1.881, pelo jeito ela realmente é mais barata do que costuma ser para essa época do ano. Aqui, quando você clica em ver histórico de preço, ele abre um gráfico normalmente dos últimos 60 dias, mostrando as oscilações de preço da passagem aérea. Aqui ele está mostrando que há mais ou menos 60 dias atrás teve um pico, depois estabilizou e agora deu uma descida no preço da passagem, aí um pouco abaixo, né, de R$2.000 para esse período que você está olhando. Essa é uma forma da gente identificar médias. Mas é interessante que a gente veja as outras formas também para a gente realmente firmar e entender o que é um preço normal. Naquela barra ali, ele estava me dizendo que costuma ter entre 2.450 e 5.800 reais. Poxa, isso não é uma média, né? 5.800 é o dobro de 2.450 reais. Então, mais que o dobro, inclusive. Então, a gente precisa olhar de outras formas para tentar identificar essas médias para esse período que a gente está olhando. Aí, a gente pode usar uma outra ferramenta que está um pouco aqui em cima, chamada gráfico de preço. Clica nela e ela vai mostrar, então, um gráfico mesmo que você consegue ir para frente e para trás para tentar entender essas oscilações de preço. Então, vamos voltar um pouco para trás. Pelo que a gente já tinha visto lá na parte na janelinha, lá onde a gente consegue ver as datas, por ali a gente já tinha entendido que esse 1.881, ele tá num preço aparentemente bem promocional, meio flat para um tempão, assim, por vários meses ele tá nesse valor. Um pouco também é porque a gente está num cenário um pouco diferente do normal, então estão acontecendo muitas promoções de passagem, tem muita coisa com um valor diferenciado, porque a gente está num momento crítico, que as pessoas, que as companhias aéreas estão buscando passageiros, claro, para o futuro, não necessariamente para agora, porque para muitos destinos ainda não dá para viajar,
mas tem bastante coisa rolando. Então, isso bagunça um pouco os preços médios, mas mesmo assim a gente consegue identificar, porque a lógica é essa. O que esse gráfico está me mostrando? Eu desci um pouco, voltei um pouco no tempo. Né? A gente estava olhando ali uma passagem de janeiro a fevereiro. Aqui tem épocas, olha só, que provavelmente são que ele considera alta temporada. Aqui, ó, mais perto, aqui a gente está em novembro. Aqui, ó, mais perto, mais da metade de dezembro. Aqui começa a chegar perto do Natal, ele aumenta um pouco o valor. Aqui em janeiro ele aumenta bastante o valor. Então, poxa, é interessante eu tentar fugir um pouquinho, talvez, desses picos de novembro, dezembro e janeiro, porque realmente os valores estão mais acima. Então, fica bem claro pra gente como é que os preços estão se comportando. Como é que estão as médias. E aí, olha só. Ficamos aqui no 1.800 aqui em setembro. Vai voltando aqui para agosto. Começa a aumentar um pouco, 2.100. Olha só. E aqui mais próximo a julho, fica bem mais caro, mas também porque tá bem em cima e o mercado tá muito fora do padrão, né? Mas a gente tem também o gráfico como uma forma de identificar essas combinações de preço. Outra ferramenta que a gente pode usar aqui também dentro do Google Flights, do Google Voos, é o calendário. Esse calendário aqui, que não é o mesmo daqui, é semelhante, na verdade. Porque ele vai fazer o quê? Olha só, ele vai mostrar combinações de ida e de volta. Ele vai cruzar as informações e vai mostrar pra gente os preços mais baratos ou mais caros. E aí você pode ir seguindo o que ele costuma mostrar quando o preço muda, né? Que ele tá mostrando só essa combinação de 1.881. Vamos tentar voltar um pouco para ver se ele mostra outras combinações. Espera aí. Vamos voltar um pouquinho. Ó. Aqui, ó, tem uma combinação já que cai nessa quarta-feira, aqui, dia 13 de janeiro, que independente com a data que combine a saída, ela tá sempre dando 2.600. Então, poxa, se eu tô vendo que só pelo fato de eu sair um dia antes ou um dia depois dá uma diferença de mais ou menos R$800. 800 não, isso, mais ou menos uns R$800 de diferença. Poxa, não faz sentido, né? Por que eu vou comprar essa daqui de 2.654 se eu posso comprar de 1.881? Tá? Então, a gente tem essas ferramentas aqui. Calendário, gráfico de preço, essa própria tabelinha de calendário aqui e essa barra que o próprio Google nos dá. Então, são essas as formas da gente identificar ao longo do tempo como é que são os preços. Mas, Bruna, deixa eu só voltar aqui uma coisa antes. Mas, Bruna, como é que eu identifico, como é que eu sei o que é o preço médio? Eu te mostrei aqui em 5 minutos, nem 10 minutos foram. Quais são as ferramentas que você vai usar para identificar os preços e as combinações de preço para as datas que você quer viajar? Mas como é que você vai saber que aquele é um preço médio ou não, que aquele é realmente um preço normal para aquele período? Além da própria ferramenta do Google, que já te mostra isso, que tá abaixo ou tá acima, por exemplo, ou tá na média, enfim, a barrinha ele mostra, nos ajuda com isso. Só que às vezes a própria barrinha ela tem um range, às vezes, muito grande, né? Então o que o Google identifica como normal é um range enorme, que pode ser custar a passagem no final do range, pode custar o dobro. Então não é exatamente um preço médio. O que você tem que fazer aqui? Você tem que monitorar. Essa é uma das chaves principais, uma das chaves fundamentais do acompanhamento aqui da passagem aérea. Para você entender o que é um preço médio, você precisa acompanhar. E não é acompanhar a passagem aérea por uma semana, é acompanhar a passagem aérea com frequência. Então, se você já sabe que ano que vem, que seja em junho do ano que vem, falta um ano, você quer viajar, o que você começa a fazer? Você começa a brincar de passagem aérea agora, vai começar a olhar, porque você vai começar a entender o que são preços padrões para épocas do ano. O que é normal no final do ano, para essa viagem aqui nesse exemplo que a gente usou para Nova York? O que é normal para fevereiro e março, abril, que costuma ser média, baixa temporada? O que é normal para junho? Junho já é alta temporada ou não é? Então você começa a identificar isso. E para isso você precisa aliar essas ferramentas que eu te mostrei de acompanhamento de preço com
acompanhar com frequência. Então, é a frequência e as ferramentas que vão te ajudar a entender o que é um preço médio, tá bom? Para aquele período, para aquele destino que você quer visitar, tá? Vou voltar aqui para o computador. Ok, te mostrei o exemplo aqui de Nova York. Deixa eu te mostrar esse exemplo aqui dessa barrinha para outros locais. Deixa eu ver aqui. Antes eu pesquisei para Dubai, só para ver se Dubai estava fora ou dentro das médias. E aí, mesma coisa, o Google achou aqui uma passagem para novembro a 4.720. Como é que eu sei se isso está dentro ou está fora? Olha o que o Google me disse. Que está dentro do normal, tá? Os voos mais baratos para viagens semelhantes que tem Dubai como destino geralmente custam entre 3.800 e 5.000. Então, entre 3.800 e 5.000, o Google identifica como preço normal para essa época do ano para viajar para Dubai. Então, ele está me dizendo que 4.720 está dentro do que é normal. Agora, se você, por exemplo, poxa, fiquei mais interessado no começo aqui da barra, 3.800, né? 4.720 são R$1.000 a mais. O que você vai fazer nesse caso? Você vai começar a acompanhar com frequência para ver se mais ou menos esse período do ano que você quer viajar, se você encontra uma passagem mais perto do 3.800 do que do 5.000, que é o final da barra, para o preço médio. E o Google entende que tudo que estiver abaixo de 3.800, que seria na barra verde, está abaixo do preço médio para esse período, tá? E aqui ele também nos mostra um gráfico de como é que estava há 60 dias atrás, há 45 mais ou menos deu um pico aqui, foi a mais de, provavelmente aqui é uns R$5.500, e aí começou a cair o preço da passagem e agora, ó, tá subindo um pouquinho. Parece aqui pela tendência do gráfico que vai subir um pouquinho, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma viagem para Dubai. Vamos ver um outro exemplo. Eu peguei aqui um exemplo de Bariloche, na Argentina, um destino mais próximo da gente. Eu encontrei, mesma época, novembro, por R$2.047. Isso tá normal ou não tá? O Google tá me dizendo na barrinha dele que é um preço normal, entre 1.600 e 2.050, ele identifica como um preço normal para esse período do ano que eu tô olhando. Tá mais perto, de novo, tá mais perto do final da barra, né? Tá ali no 2.000, tá mais pro 2.000 do que pro 1.600, mas ele entende como normal. Então, você sabe que a partir do momento que você vê qualquer coisa abaixo de 1.600, para esse cenário aqui, ou parecido com esse, a princípio você tem um cenário de promoção, né, de preços abaixo do normal. Então, essa barrinha ajuda a gente bastante, mas você não pode se basear só por ela, tá? Ela é um dos elementos, e aí você combina com os demais elementos aqui de gráfico, calendário, para ter as informações que você precisa, tá bom? Essa é uma forma. Isso que eu te mostrei, essa forma de pesquisar que eu te mostrei, foi ida e volta pelo mesmo destino, tá? Se a gente trocasse aqui para várias cidades, que é fazer a combinação de a ida por um lugar e a volta por outro, o que acontece? Como são combinações diferentes, as ferramentas de pesquisa, seja o Google ou outras ferramentas de pesquisa, elas não conseguem fazer essa avaliação da média de preço, né? Ele não vai abrir a tabelinha para você, mostrando as combinações, porque você está usando ali idas e voltas por lugares diferentes, então as combinações podem ser infinitas, então não existe um padrão para a ferramenta, né? Mas tem como você identificar isso através do acompanhamento. Deixa eu te mostrar aqui como. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos trocar. Vamos dizer que a gente vai de São Paulo a Bariloche e a gente quer voltar de Buenos Aires. A gente fez uma combinação diferente. A gente fez uma ida por Bariloche e uma volta para Buenos Aires exatamente nas mesmas datas. Olha só o que aconteceu. A gente encontrou, inclusive, uma opção de passagem aérea mais barata do que a gente estava vendo. A gente estava vendo por 2.047, agora está aparecendo por 1.523. O que acontece? Olha só, quando eu clico na parte das datas, não aparece mais valor para mim. Não tem mais isso porque ele não consegue dar esses valores de combinação prontas para mim. Também, ó, sumiram
todas aquelas pesquisas de calendário, de gráfico, isso também some e também não aparece mais aquela mensagem de estar acima da média para época, ou abaixo, ou igual. Também some isso, porque são idas e voltas por locais diferentes. Qual que é a diferença aqui? Aqui, você vai realmente precisar acompanhar. Então, para você identificar o que é uma média para uma combinação de ida e volta por lugares diferentes, se esse for o melhor cenário para sua viagem, você vai precisar acompanhar. Mais do que nunca, você vai precisar acompanhar com frequência. Sempre, ou fazendo sempre a mesma combinação, ou testando outras combinações também, para entender qual cenário é o mais barato para sua viagem e o melhor possível também, né? Lembrando que você tem que buscar também uma boa opção. Olha só da gente bater o olho aqui, vamos tentar entender o que seria uma opção melhor e uma opção ruim. Aqui ele tá me dizendo que eu tenho uma escala de 2 horas e 30 no próprio aeroporto de Buenos Aires na ida. Então eu consigo ir direto, eu vou para Bariloche, mas eu não vou direto, porque eu paro em Buenos Aires na ida e na volta eu volto direto de Buenos Aires. No segundo cenário, eu tenho uma mudança de aeroporto e eu tenho uma escala bem maior. Olha só, ele vai me mandar para Buenos Aires, num voo que eu vou chegar lá à noite, vou ter uma escala noturna e só vou para Bariloche no dia seguinte de manhã. Se você quer passear em Buenos Aires de noite, de madrugada, poderia ser um bom cenário. Mas, de modo geral, aqui não é um bom cenário, porque é uma escala noturna, então não valeria a pena. Então, o melhor seria esse daqui, até porque o preço é o mesmo. Então, são esses detalhes que a gente começa a cuidar para escolher a melhor opção de voo pra gente. Um ponto que você tem que levar em consideração aqui, exatamente nesse exemplo que eu tô te falando, é que você precisa considerar como é que você vai vir de Bariloche para Buenos Aires, né? Já que você está indo direto para Bariloche, depois você só quer voltar para Buenos Aires, você tem que considerar que você tem esse deslocamento entre Bariloche e Buenos Aires, como é que você vai fazer esse deslocamento? Se ele também vai ser de avião, se ele vai ser de outro meio de transporte, se ele vai ser de carro, como é que você vai fazer isso? E você tem que levar esse custo em consideração. Pode ser que essa diferença que está dando de R$500 aqui não compense esse último transporte que você vai sair de Bariloche. Então, às vezes, vale mais a pena você fazer a ida e volta por um único local e, por exemplo, tirar Buenos Aires desse cenário aqui de viagem. Mas tem que fazer conta, tá? Então, é dessa forma que você pesquisa a ida e volta. Infelizmente, as ferramentas de média de preço não funcionam assim e você realmente vai precisar acompanhar isso aqui com frequência, tá? Deixa eu te mostrar agora outra ferramenta. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tá aqui. Vamos pegar aqui. O que seria essa outra forma de pesquisar? Ela é uma forma, digamos, um pouco mais flexível. Não necessariamente flexível, mas pode ser se você imagina que você pode deixar o destino de escolher ao invés de você escolher o destino, você pode com certeza usar essa ferramenta. E ela também nos dá uma noção bem boa de vários cenários ali de viagem. Então, o que você faz? Você coloca só o seu local de saída. Vamos por aqui, vamos botar de volta São Paulo. Não põe nada no destino e põe mais ou menos a época do ano que você está pensando em viajar. Vou jogar lá pra frente, onde a gente tinha colocado Nova York, que era lá mais ou menos 19 de janeiro até 9 de fevereiro. E você coloca em pesquisar. De novo, não coloca nada no destino. Só pega a saída ali do local. O que vai acontecer? Vai abrir esta ferramenta de mapa, mostrando quanto sai a passagem se eu sair no dia 19 de janeiro de São Paulo para qualquer um desses destinos e voltar no dia 9 de fevereiro. Então, ele me mostra a ida e volta. Se eu quiser, eu posso ir e voltar de Miami a 1589, o 1881 de Nova York, Los Angeles está 1692, Londres está 2.700, Salvador está 420, Dubai está 4.774, que é parecido com aquele preço que a gente viu um pouco antes no vídeo. Então, olha só, eu tenho essa forma também de pesquisar. Então, quando você tem um pouco mais de flexibilidade no destino, ou você está mais querendo escolher pelo preço da passagem aérea ao invés de escolher pelo local, você pode usar dessa forma aqui a ferramenta de mapa, coloca só a saída
o seu local de saída, não põe nada no destino, escolhe as datas e faz essa pesquisa. Aqui ele também aparece, olha só, em lista, também aqui na lateral, você também pode conferir aqui as diversas opções de cidade que ele está mostrando. Você pode colocar aqui no mapa, pode aumentar o zoom, né? Quanto mais zoom você der, mais opções vão aparecer. E assim, você vai identificando. Aqui você tem até outros filtros, inclusive. Se tem ou se não tem escala, companhia aérea, horário, se tem ou não tem bagagem, duração do voo. Tem vários filtros que você pode usar, tá? Então essa também é uma ferramenta legal que você pode usar aqui dentro do Google Flights, que é a parte de mapas, tá bom? Então, ok. A gente viu como identificar as médias de preço, pesquisando ida e volta pelo mesmo local. A gente viu como é que funciona ida e volta por locais diferentes. E a gente viu a ferramenta de mapa, tá? O que eu quero te mostrar aqui também? O que acontece? Vamos voltar aqui para o exemplo de Nova York. Quando a gente começa a pesquisar com frequência, você vai começar a entender as opções de companhia aérea que você pode voar do Brasil para Nova York. Então, hoje você está pesquisando, está aparecendo a Avianca, a Copa, a Latam, a American Airlines, que é a companhia dos Estados Unidos. Vamos ver se tem mais coisas. A Latam de novo, a Delta, a United. Começam a aparecer várias opções de companhia aérea e você começa a entender que companhias aéreas voam para aquele destino, quais fazem conexão. Aí você entende que, por exemplo, você começa a perceber que toda vez que você vê um voo pela Avianca para os Estados Unidos, sempre vai ter o quê? Escala em Bogotá. Por quê? Porque essa Avianca que está aparecendo aqui é a Avianca da América do Sul, não é mais a nossa Avianca do Brasil, que não existe mais. Então, essa Avianca aqui tem sede em Bogotá, ela é uma companhia aérea da Colômbia. Da Colômbia? Falei certo? Falei. Então, o que acontece? Ela sempre vai passar no país dela de origem. Mesma coisa acontece com a Copa. A Copa Airlines é do Panamá, então ela sempre vai passar na cidade do Panamá antes de entrar nos Estados Unidos. Então você começa a entender essas coisas. Agora, se eu pego uma companhia aérea americana, provavelmente eu vou ter um voo direto, porque é uma companhia aérea americana, ela não vai parar no Panamá, ela não vai parar na Colômbia, ela não vai parar na Bolívia, ela não vai parar em lugar nenhum, tá? Ela vai parar direto no destino. Pode ser que ela faça uma escala naquele país dela de destino, pode ser que, por exemplo, aqui, ó, e viagem para Nova York, aqui tem uma escala em Miami, mas Miami já é nos Estados Unidos, então uma escala lá não tem uma escala em outro local, né? Não tem uma conexão em outro local. Então, quando você pesquisa com frequência, você começa a entender as opções de companhia aérea que tem para o destino, tá? Como é que a gente descobre quais companhias aéreas são parceiras? E qual que é a importância da gente identificar companhias aéreas parceiras? Além da gente entender quem fornece voos para aquele destino, muitas vezes as nossas companhias aéreas aqui do Brasil, Gol, Latam e Azul, têm diversas alianças, elas fazem parte de alianças e com isso elas têm parcerias com essas outras companhias aéreas que fazem parte dessas alianças. Então, por exemplo, será que alguma dessas tem parceria com a Gol, por exemplo, para eu sair, talvez da minha cidade, que no meu caso aqui seria de Florianópolis, já com uma passagem toda comprada, Florianópolis, Estados Unidos? Qual que vai ser a companhia aérea parceira da Gol nesse caso? Como é que eu descubro isso? Pesquisando. As combinações de passagem normalmente já vão te mostrar isso, de modo geral já vai te mostrar isso. E você também pode pesquisar. Deixa eu te mostrar por dentro da plataforma. Vou trocar aqui para Florianópolis. Ó, o que vai acontecer? Aqui nesse cenário, primeiro cenário, eu vou de Latam, do começo ao fim, eu saio de Florianópolis de Latam e vou até os Estados Unidos de Latam, até Nova York de Latam, então não troca, é uma única companhia aérea, inclusive a Latam faz diversos voos internacionais. Aqui nesse cenário de baixo, eu já entendo que o quê? Se tá aparecendo o Gol com a American Airlines, provavelmente significa que a Gol é parceira da American Airlines. Então você consegue comprar todos esses voos, eles vêm juntos numa única compra.
Vou selecionar aqui para te mostrar. Vou selecionar o voo de ida e vou selecionar o voo de volta aqui, qualquer um, só pra gente ver. O que acontece? Olha só. Tá me dizendo que é 3.700 e que eu vou reservar pela American. O que vai acontecer? Eu vou reservar pela American. Já vai estar incluso o meu voo saindo de Florianópolis, só que ele é um voo da Gol. Só que vai estar todo ali dentro do mesmo ticket, com o mesmo identificador, ali, com o mesmo localizador de voo. Vai estar tudo ali dentro da mesma passagem aérea, tá? Então, dessa forma, eu entendo que a American Airlines é parceira da Gol. Outra forma de descobrir isso, se a Gol e a American Airlines realmente são parceiras, o que você pode fazer? Você pode pesquisar no nosso amigo Google. Como é que você pesquisa? Aqui, companhias aéreas parceiras da Gol. Poderia ser outra pesquisa. Vamos ver se a gente acha já direto alguma coisa. Ó, aqui ele tá falando do programa da Smiles, que é o programa de milhas, companhias aéreas parceiras. Então, isso significa aqui que eu consigo pontuar. Se eu voar com alguma companhia aérea parceira da Gol dentro do programa de milhas, eu consigo pontuar no programa da Gol. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Parceiras Gol, linhas aéreas. Vamos ver se é esse aqui que a gente quer. Viagem sem dúvidas. Vamos ver se vai carregar. Vou abrir um outro aqui em cima. Como viajar com as parceiras da Gol. Ó, abriu aqui. Ele tá me falando aqui de uma atenção, falando que a parceria da Gol e da Delta não existe mais. Foi uma parceria que foi encerrada, então já sei que eu não consigo mais combinar voo da Gol e da Delta, por exemplo, pela mesma passagem. Aqui ele tá me mostrando, ó, que com a Air France, com a KLM, a Gol tem parceria. Aqui embaixo, com a American Airlines, que foi o que a gente encontrou na pesquisa, tá aqui. A Aerolíneas Argentinas, que é a companhia aérea da Argentina. A Copa, que é aquela do Panamá. A Aeroméxico, que é a companhia aérea do México. E assim vai. Aqui ela tá me mostrando alguns dos parceiros da Gol. Vamos ver se a gente encontra companhias aéreas parceiras da Latam. Só pra gente... Da Latam pra gente ver. Companhias aéreas parceiras Latam. Como acumular pontos. Vamos ver. Aliança de companhias aéreas. Normalmente, ó, aqui, ó, One More, do Aliança de Companhias Aéreas da American Airlines, que também é da Latam. Às vezes, se você não encontrar as companhias aéreas parceiras no site da própria companhia aérea, você pode descobrir, você pode pesquisar qual aliança ela faz parte e aí ver quais são as companhias aéreas que fazem parte da aliança dela, que normalmente você consegue combinar os voos da companhia aérea do Brasil com essas outras companhias que ela faz parte da aliança, tá bom? E dessa forma você identifica as parcerias e isso fica mais fácil. Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. E aí, quando você identifica essas parcerias, fica mais fácil, porque quando você bate o olho naquela passagem, você vê se ela faz sentido ou não. Você mesmo já pode pesquisar aquelas parcerias ali, aquelas combinações até por outras plataformas, que é o que a gente já vai ver. Vou te mostrar outras formas de pesquisar. Então, entender essas companhias aéreas parceiras te ajuda a encontrar passagens melhores e a você entender que você está comprando um único bilhete de passagem e não que você vai ter que comprar em companhias aéreas diferentes e ter 2 ou 3 bilhetes diferentes de passagem para sua viagem, tá bom? O que eu vou te mostrar agora? As outras plataformas, as outras ferramentas que eu uso para fazer pesquisa. O que vai acontecer aqui? O Google Flights é o seu começo. Você vai usar o Google Flights para identificar esses cenários, esses preços médios e começar as suas pesquisas. Você sempre vai iniciar as suas pesquisas pelo Google Flights. Mas tem outras ferramentas que também são muito boas e que vale a pena a gente sempre dar uma olhada, porque a gente pode encontrar preços diferentes. Então, os meus sites preferidos são o Skyscanner, que está aparecendo para vocês, e o Viajanet. Tem outros sites? Tem, que são bons também. Você pode usar o site da Decolar, você pode usar o Submarino Viagens, você pode usar o Passagens Promo. Tem vários sites que são legais, que são confiáveis. Você pode pesquisar no Kayak. Tem muito site de pesquisa de passagem. Você pode usar o que você preferir, tá?
Mas, de novo, sempre começa pelo Google Flights, porque ele é um ótimo início, ele é um ótimo lugar pra gente acompanhar, mas sempre dá uma olhada nessas outras ferramentas, que aí é as que você tem mais proximidade, as que você gosta mais, tá? Eu vou te mostrar duas delas. Desculpa. Skyscanner. Vamos pegar lá o nosso cenário. São Paulo, Nova York. Ver se vai dar diferença de preço, qual que era a nossa data. Aqui eu troquei para Florianópolis, né? Deixa eu voltar. 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Vamos buscar, vamos ver se vai dar diferença ou se vai encontrar o mesmo valor de passagem aérea. Às vezes ele encontra passagem menor, às vezes ele encontra a mesma passagem, às vezes ele encontra a passagem só mais cara também. Tem bastante, tá? Ele tá carregando, normalmente demora um pouquinho para carregar. Aqui ele tá mostrando uma da Latam que é mais cara, tá mostrando uma da Copa R$ 2.015. Aqui tá mostrando ó, uma da Copa 1.838. Copa, American. Ele não tá mostrando aquela da Avianca a 1.881. Mas ele tá mostrando aqui uma da Copa 1.838. Vamos clicar pra ver se é isso mesmo. Ó, aí aqui ele mostra os sites onde eu consigo comprar. Posso comprar direto no site da Copa Airlines. Tá? E ele me deu essa opção aqui, que é um pouquinho mais barata do que a opção que tá aparecendo aqui. Ó, a da Copa está aqui, só que ela é um pouco mais cara. 1.894. Essa diferença aqui pode ser por causa de talvez alguma taxa que o site da Skyscanner não tá mostrando. E quando você entrar no site da companhia aérea, por exemplo, você vai conseguir identificar essa diferença, tá? Então a gente tem aqui um exemplo que não deu muita diferença de preço, mas é sempre bom olhar numa plataforma a mais. Vamos ver na Viajanet. 19 de janeiro a 9 de fevereiro. Um adulto. Olha só. Ele também tá me mostrando a combinação da Copa Airlines. E aqui, muito cuidado só com a Viajanet, porque aqui em cima ele mostra esse valor aqui bonitinho, o valor da tarifa em si. Aí depois embaixo ele soma os encargos e as taxas, e aí sim ele dá o valor total da passagem, que é aqui os R$ 2.015. O que tá acontecendo aqui? Num site, ele me deu a 1.838 pela Copa Airlines. No outro site, ele tá me dando a 2.015 pela Copa Airlines. E no Google Flights, deixa eu voltar aqui, ele tava me dando a Avianca 1.881 e a Copa 1.894. Não tá batendo 100% das informações. Onde você confere sempre também no site da companhia aérea. Então, mesmo que não estivesse dando divergência de preço, você sempre olha também no site da companhia aérea, porque pode ter diferença de preço, inclusive lá pode ser mais barato também. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que entrar no site da Avianca e temos que entrar no site da Copa para ter certeza. Então, vamos lá. Avianca. E eu quero o site da Copa Airlines. Vamos lá, site da Avianca. Avianca Airlines. São Paulo, minha origem. Meu destino, Nova York. Vamos repetir a data. Nossa data é de 19. Retorno no dia 9. Vamos buscar esse voo. Quanto carrega, vamos para a Copa. A Copa a gente também sai de São Paulo. Vamos para Nova York. Dia 19. O retorno no dia 9. E de volta. Vamos ver. Olha só. O que a Avianca está nos mostrando? Ela mostra por trecho primeiro. Então ela está me dizendo aqui que o mais barato é esse trecho de 1.024 a ida. Vamos ver só aqui o horário que ela passou. Aqui, ó, é o voo de 1h25 da manhã. Então vamos selecionar esse mesmo voo, exatamente o mesmo voo. Ó, eu tenho direito a uma bagagem de mão, uma bagagem despachada. Eu consigo ainda acumular milhas. E se eu precisar alterar alguma coisa, ele tem ali uma diferença de tarifa aplicado, tá? Então vamos continuar, vamos ver se a volta tá aqui. Ainda não. Continuar. Então vamos selecionar a volta agora. Olha só, a volta tá R$ 856. Vamos selecionar aqui e ver qual que
seria a volta. Mas tanto faz, não precisa selecionar aqui não, deixa assim. Vamos lá. Poxa, o melhor cenário, esse aqui eu saio às 11h10 e tenho escala, vamos ver, às 4h50 da manhã em Bogotá. Esse aqui eu saio de dia, tenho escala 8h10, saio às 9h10, tem pouca escala, meio arriscado, vamos ver essa daqui. Chego às 11h07 da manhã em Bogotá, saio às 15h. Interessante, o 856 é a tarifa mais barata. Vamos clicar, vamos ver quanto é que dá o valor total. Olha só, aqui ele já soma tudo para mim e me diz que custa 1.880,57, já inclui impostos e taxas. Então ele tá batendo... Opa, aqui era São Paulo, peraí que saiu a pesquisa. Ó, ele tá batendo aqui 1.881, ele arredondou aqui da 1.880,57. Então, no site da companhia aérea tá o mesmo preço que tá me mostrando no Google. Vamos ver aqui na Copper Lines. Ele também separa por trecho. Ele tá me dizendo que o mais barato também é 1.028 a ida. Posso escolher aqui qualquer horário, tanto faz. Vou escolher esse aqui. Ele já mostra a volta na mesma tela, também vou escolher essa daqui, também 856. O que vai acontecer? Ele tá somando ali as taxas também aqui embaixo, ó, dá 1.893, uma diferença bem pequena para a tarifa aqui da Avianca, né? São poucos reais de diferença, 14, 13 reais de diferença. Aqui no site, foi na Viajanet. Olha só, a Viajanet tá dizendo que dá 2015. Por quê? Porque a Viajanet ganha ali uma comissão pela venda dela. Então, por essa razão, nesse exemplo, saiu mais caro. Pode acontecer de sair o mesmo preço? Pode acontecer de sair o mesmo preço ou até mais barato. Porque esses sites grandes de pesquisa, como Viajanet, Skyscanner, Decolar, Submarino Viagens, todos esses sites, muitos deles funcionam como uma agência de viagens online, uma grande agência de viagens. Então, eles conseguem negociar um volume de passagens muito grande e muitas vezes eles conseguem negociar preços muito bons, preços promocionais. Então, às vezes, você consegue encontrar no site deles preços mais baratos. Então, muitas vezes você consegue encontrar preços mais baratos nos sites, nesses sites que não são os das companhias aéreas, que são os de pesquisa, porque eles podem ter esses acordos. Então, por essa razão, você não olha em um único site, você olha em vários, tá? Posso olhar pelo Google Flights e comprar direto pelo Google Flights? Pode. Pelo Google Flights você não faz a compra, o que vai acontecer? Ele vai te direcionar, vai chegar lá no final e ele vai dizer que por aqui que você encontra aquela passagem aérea no site tal. Que pode ser o da companhia aérea, como pode ser um desses outros sites. Às vezes ele manda para o eDreams, acho que ele manda para a Viajanet também. Depende da situação, ele orienta ali qual é o site que tem aquele preço. Mas normalmente ele puxa o preço do site da companhia aérea. Também pode acontecer do Google ter algum tipo de comissão embutida ali. E o valor final que o Google Flights está te mostrando pode ser maior do que o valor do site da companhia aérea ou desses outros sites. Por isso que a gente não pode se basear só por ali. Começa por ali, acompanha por ali também, mas sempre confere em pelo menos mais um outro site de pesquisa, como Skyscanner, como Viajanet, como Decolar, Kayak, eDreams, o site que você preferir. E terceiro, sempre confere no site da companhia aérea, porque você pode encontrar um valor mais barato ou pelo menos o mesmo valor. Tá? Independente de você encontrar divergência ou não. Se encontrou divergência, mais do que nunca, você precisa conferir em mais de um lugar. Mas se não encontrou, mesmo assim, confere no site da companhia aérea e você compra no site que você encontrar a melhor combinação possível. Até porque os sites podem mostrar voos diferentes. Então, combinações de horários diferentes. Pode ser que um desses sites te mostre um horário que seja melhor para você do que o outro site. Então, fazendo esse acompanhamento e usando essas ferramentas para pesquisa, você vai garantir que você vai estar identificando os melhores cenários possíveis e você vai escolher a melhor situação para você. Tudo isso 100% sozinho. Você pode fazer esse processo todo aqui por conta própria, tá? Não se sente confortável, se sente inseguro?
mais do que nunca é importante você pegar esse passo a passo aqui e acompanhar as passagens aéreas por um tempo. Acompanha, vai fazendo isso até você ver que é mais simples do que você imagina e que você pode fazer a compra da passagem aérea efetivamente, porque você já conferiu todas as informações. Você pode ir naquela data, tem tudo que você precisa, é o melhor cenário, você pode então fazer a compra, tá? E muitos desses sites fazem parcelamento, porque eles vendem no Brasil e eles sabem que o mercado brasileiro costuma parcelar as coisas, então você normalmente consegue parcelar as passagens aéreas, inclusive desses outros tipos de site que eu te mostrei, como os sites das próprias companhias aéreas, tá? Se você precisar de mais condições, se você precisar parcelar mais, aí talvez você precise buscar esses outros sites, como Decolar, Submarino Viagens, Viajanet, porque aí normalmente eles dão mais formas de pagamento do que os sites das companhias aéreas, tá? Mas eu te aconselho fortemente a comprar no site que for mais barato, mesmo que você pague menos vezes, tá? Eu não vejo sentido você pagar, sei lá, R$500 a mais só porque naquele outro site você pode pagar em 12 vezes e no outro site você só poderia pagar em 6. Então tenta se organizar para pagar R$500 a menos em 6 vezes do que pagar R$500 a mais em 12, tá bom? Essa é uma dica que eu queria te dar, tá? Últimos detalhes. Já te falei aqui bastante ao longo do vídeo para acompanhar as passagens aéreas por um tempo. E aí, o que eu vou te dar aqui? Eu vou te dar o prazo até onde eu considero que você deve comprar a sua passagem aérea. No caso de uma viagem internacional, o ideal é que você compre até 3 meses antes da viagem. Então, se você quer viajar em dezembro, você teria que comprar até setembro, que é mês 9, dezembro é mês 12. Até setembro, no máximo começo de outubro. Faltando 3 meses, tá? O ideal é uns 4 meses, até 3 antes da viagem, para temporadas normais, tá? Se for alta temporada, é interessante que você compre antes. E aí, tudo antes desses 3, 4 meses antes de comprar a passagem é acompanhamento. E aí, você pode acompanhar por bastante tempo, tá? Eu digo aí para você acompanhar por pelo menos uns 3 meses, tá? Então, de 8 a 6 meses antes da sua viagem, você começa a acompanhar os preços das passagens aéreas. Você vai identificar as médias e aí você vai conseguir fazer uma boa compra, seja dentro do preço normal ou até mesmo uma promoção, porque você identificou e viu que aquele era um preço promocional muito bom, que está abaixo da média, tá? Então essa é a importância de acompanhar. Para passagem aérea nacional, você pode deixar aí para comprar 2 meses, 1 mês e meio antes da sua viagem, também para épocas normais, né? Fora da alta temporada. Alta temporada é legal você comprar uns 4 meses antes ou até mais também para passagens nacionais, tá? Como eu mencionei também, identificando tudo isso, sabendo, né, os preços médios, você vai conseguir aproveitar as promoções de passagem realmente de verdade, porque nem sempre que uma promoção de passagem aparece pra gente que ela é o melhor cenário, às vezes ela não é uma promoção muito mais abaixo. Eu já vi, inclusive, promoção de passagem dizendo, promoção de passagem, e eu olhar assim, mas isso aqui é o preço normal da passagem aérea. Pelo menos pro período X do ano, esse aqui é o preço normal. Então, eu não considero isso uma promoção. Sei lá, tá R$100 mais barato do que o preço médio. Então, por isso que é importante você entender também. Porque você realmente vai saber avaliar se aquela é uma promoção que vale a pena ou não. E aí, o que você faz para acompanhar a promoção? Você pode baixar os aplicativos do Passagens Imperdíveis e do Melhores Destinos. Ou se cadastrar na lista de e-mail deles, o que você achar mais fácil. Eles apontam bastante promoção de passagem, tá? As principais promoções eles apontam. Então, é bem interessante que você tenha os aplicativos ou esteja na lista de e-mails deles para acompanhar as promoções. Mas não é para abandonar a pesquisa e só acompanhar a promoção. Não, continua acompanhando do jeito normal, através do Google Flights e das outras ferramentas de pesquisa, para você continuar identificando como é que está o preço normal, acompanhar isso. Porque aí a promoção, ela é um plus. Se você conseguir, é fantástico. Você tem que estar de olho nela, com certeza. Mas você tem que continuar entendendo o que é um preço normal. Entender se não está acontecendo uma subida de preço. E aí, se está subindo o preço, é melhor eu comprar logo antes que suba demais. Ou não, beleza, realmente está caindo o preço. Então eu posso esperar mais um pouquinho, porque o preço está caindo.
Então você precisa identificar isso, precisa continuar acompanhando e aí também acompanhar as promoções, tá bom? Quero te dar uma última dica, que é uma... Na verdade, ela não é uma dica, é como se ela fosse um exercício. Então eu vou te dar aqui um exercício para você praticar. Agora que eu te passei todo o passo a passo, e eu te falei que ele era um passo a passo simples, você viu que ele é simples, o que você vai fazer? Você vai, a partir de hoje, você vai abrir o Google Flights, o Google Voos, e você vai começar a brincar de pesquisar passagem. Tá? Então, independente se você tem uma viagem programada ou não, se você sabe qual que é o seu próximo destino, independente, se você tiver, você já pode usar o seu próximo destino para fazer esse acompanhamento, senão você pode escolher qualquer outro destino, tá? E você vai começar a usar esse passo a passo aqui para acompanhar, nem que seja pelo menos só pelo Google Flights. Você pode começar só por ele, não tem problema, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque foi dessa forma que eu aprendi, que eu entendi as médias de preço que eu conheço hoje, todas as combinações de companhia aérea, as idas e voltas que fazem sentido. Eu sei coisas para destinos que eu ainda não visitei. Por quê? Porque eu sempre estou pesquisando alguma coisa nova. Ou porque eu preciso ensinar alguma coisa para vocês, porque eu preciso ensinar uma ferramenta, porque eu preciso gravar um vídeo, porque eu preciso gravar uma aula, pela razão que for. Ou porque eu estou fazendo isso para algum cliente meu de consultoria, mas eu sempre estou mexendo, estou sempre pesquisando alguma passagem aérea para algum lugar. Então, dessa forma, eu sempre sei a média de preços, pelo menos, para aquelas épocas do ano. E aí, quando eu vejo dali tantos meses uma passagem aérea para tal lugar, eu sei dizer se aquilo tá bom ou não, se aquilo tá ruim, ou o que quer que seja, tá? Então, eu quero te deixar esse exercício para que você pratique isso. E aí olha para daqui, como se fosse viajar para daqui 3 meses, para daqui 6, para daqui 8 e vai brincando com isso. Porque aí quando de fato você precisar da passagem aérea, quando você realmente estiver ali pesquisando para valer, vai ser muito mais prático e muito mais rápido, tá? Para qualquer destino. Então eu te convido a fazer essa brincadeirinha aqui das passagens aéreas e começar a acompanhar, pelo menos, para o Google Flights, tá bom? Era isso que eu queria te passar hoje. Te agradeço muito por me acompanhar aqui em mais um vídeo do canal do Fórmula de Viagem. Eu fico muito feliz de saber que eu tô conseguindo contribuir com vocês. E, claro, para eu saber disso, ajuda muito, por exemplo, vocês deixarem um comentário aqui no vídeo me contando o que vocês aprenderam com essa aula, se vocês ficaram com alguma dúvida ou não. Então aproveita que a área de comentários, fiquem à vontade para deixar alguma dúvida, para deixar algum feedback e eu vou responder todos os comentários que tiverem aqui, tá bom? Muito obrigada, vejo vocês no próximo vídeo.